Bem-vindos ao Almanaque Militar, a sua revista histórica semanal aqui do YouTube. Sabe como você faz para não perder nenhum lançamento como este que você está prestes a assistir? Basta você se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Só assim o YouTube vai te avisar quando nós lançarmos algum material novo para você. Caso você queira participar da decisão, da escolha dos próximos assuntos que serão tratados aqui neste canal, participe do clube de membros. Só assim você vai conseguir me ajudar a escolher o assunto da próxima semana. A Operação Lança de Netuno, que culminou com a morte de Osama Bin Laden, foi resultado de um planejamento extenso que sucedeu uma investigação complexa e repleta de incertezas e ambiguidades. Não há muitas informações oficiais sobre a missão e muitos aspectos permanecem desconhecidos. No entanto, com o passar do tempo, diversos relatos vêm revelando pequenos detalhes que permitem especulações plausíveis a respeito da operação e dos meios empregados. Os atentados de 11 de setembro consistiram em 4 ataques coordenados pelo grupo terrorista islâmico Al-Qaeda contra os Estados Unidos na terça-feira, 11 de setembro de 2001. Foram destruídas as torres gêmeas do World Trade Center, o edifício do Pentágono foi danificado e houveram cerca de 3.000 mortes, além dos mais de 25.000 feridos. Calcula-se que os prejuízos financeiros decorrentes da destruição de infraestrutura chegaram a 10 bilhões de dólares. Em resposta, os Estados Unidos desencadearam a chamada Guerra ao Terror. Invadiram o Afeganistão e iniciaram uma caçada a Osama Bin Laden, o líder da Al-Qaeda e mentor destes atentados. Bin Laden inicialmente negou seu envolvimento, mas em 2004 assumiu a autoria. A caçada humana durou 10 anos, ao fim dos quais, durante o governo do presidente Barack Obama, Osama Bin Laden foi morto no Paquistão por operadores do Grupo Especial de Desenvolvimento de Guerra Naval, popularmente conhecidos como DEVGRU ou SEAL Team 6, o componente da Marinha dos Estados Unidos do JSOC, o Comando Conjunto de Operações Especiais. Antes da Operação Lança de Netuno, houveram 3 tentativas de capturar ou matar Bin Laden. A primeira bem conhecida, em Tora Bora, em 2001, no complexo de cavernas nas Montanhas Brancas, perto do Passo Kiber, no leste do Afeganistão. Nessa época, Osama Bin Laden conseguiu escapar. A segunda ocorreu no Vale de Shigal, a nordeste de Jalalabad, em 2006, e a terceira entre o Kosovo e o Vale de Tirá, no Afeganistão, em 2008. Todas foram infrutíferas. Após estes eventos, as investigações pelo paradeiro de Bin Laden pareciam dispersas até que, em dezembro de 2009, um homem-bomba matou 7 agentes da CIA no Afeganistão. Ele marcara um encontro com os agentes sob a alegação de que tinha informações que dariam acesso ao círculo interno de Bin Laden. Isso renovou a urgência da investigação. Leon Panetta, ao assumir como diretor da CIA, percebeu que havia muita gente trabalhando no caso, mas sem coordenação e foco executivo. As atividades acabavam então por não produzir resultados. Assim, Panetta designou um analista sênior muito experiente no Oriente Médio como líder da operação, com responsabilidade por montar uma equipe, organizar as investigações e priorizar a caçada. A partir de então, Panetta faria reuniões de briefing semanais com o líder para acompanhar o caso. Passaram-se vários meses sem resultados. A CIA trabalhava com a hipótese de que Bin Laden estava escondido nas áreas tribais do oeste do Paquistão, provavelmente numa caverna ou área rural separado de sua família. As hipóteses consideravam também que ele estaria protegido por guardas bem armados. Suspeitava-se que ele estava com problemas de saúde e que poderia estar ligado a uma máquina de diálise renal improvisada. No final de agosto de 2010, o líder tinha novidades. Agentes descobriram 2
3 irmãos que haviam trabalhado como mensageiros para Bin Laden 10 anos antes. Eles foram localizados e seguidos no Paquistão, no bairro de classe média de Bilal Town, na cidade de Abbottabad. Eles viviam em uma casa que parecia uma verdadeira fortaleza. Diferentemente do que vemos nos filmes de ação de Hollywood, o trabalho de inteligência é, em geral, tedioso, enfadonho e requer muito foco e muita concentração. Nas palavras de Nada Bacus, ex-analista da CIA que participou da busca a Bin Laden, trabalhar com análise de inteligência é como montar um quebra-cabeças no qual sempre faltam algumas peças. Na maior parte do tempo é uma atividade tediosa, cheia de dúvidas, ambiguidades e informações desencontradas e que podem mudar com frequência, além de que muitas vezes parecem não fazer muito sentido. E foi neste complexo contexto que os agentes da CIA passaram então a vigiar a fortaleza. Através de imagens aéreas e de satélite, descobriram que alguns moradores nunca saíam de casa. Observaram que o lixo não era posto para recolhimento, mas queimado dentro do próprio complexo. Perceberam também que a casa não tinha serviço de internet nem telefone fixo. Através das imagens aéreas, notaram que um terceiro homem que passava a maior parte do tempo dentro da casa saía de vez em quando para caminhar no quintal do complexo sem nunca sair à rua. Eles o apelidaram de Passer, e alguns analistas começaram a especular que poderia ser Bin Laden. Pelas imagens que obtinham, ele parecia ter o mesmo tipo físico de Bin Laden, mas não conseguiam obter uma imagem de seu rosto. Houve uma ocasião em que Leon Panetta perdeu a paciência e quis que os agentes instalassem câmeras ocultas numa das árvores altas que havia ao lado da casa, mas os analistas o convenceram a desistir da ideia. Poucos dias depois, as árvores foram derrubadas, indicando que os moradores tinham preocupação com segurança. Certa vez, tentaram que um médico, o Dr. Shakil Afridi, que trabalhava para a CIA, conduzisse uma campanha de vacinação na vizinhança na tentativa de conseguir amostras do DNA das crianças da casa. Se Bin Laden vivia lá, possivelmente uma das crianças seria seu filho. O plano não funcionou porque elas não foram vacinadas. Um detalhe: o Dr. Shakil Afridi foi preso por autoridades paquistanesas 20 dias depois da morte de Bin Laden. Ele segue atualmente numa prisão e trava uma batalha judicial para se livrar das acusações. Muitos no Paquistão o consideram um traidor. A caçada continuava e, de maneira frustrante, os agentes não conseguiam uma prova definitiva: a foto de Bin Laden, e entrar na casa era impossível, mas seguiam trabalhando e reunindo inteligência. Existem suspeitas de que a CIA teria obtido algum tipo de cooperação paquistanesa, seja da inteligência ou das forças armadas. No entanto, embora essa hipótese não possa ser totalmente descartada, não há nenhuma prova de que, de fato, isso tenha ocorrido. O presidente Barack Obama, que era mantido informado de toda a operação e estava empolgado com o progresso, autorizou que se fizessem planos para um possível ataque à fortaleza. Foram consideradas diversas alternativas, a maioria variações de ataques de operações especiais ou ataques aéreos com aviões ou veículo aéreo não tripulado. Algumas versões incluem cooperação com militares paquistaneses. Obama decidiu não informar e nem trabalhar com os paquistaneses. Ninguém confiava que eles mantivessem segredo. Em paralelo, os membros do SEAL Team 6 ensaiavam uma operação de ataque e construíram uma réplica da fortaleza de Osama Bin Laden. Imagens de satélite de fevereiro de 2011 mostram essas instalações em Harvard Point Defense Testing, uma instalação de treinamento da CIA na Carolina do Norte. De fato, há uma semelhança muito grande entre a construção de treinamento e a fortaleza real, embora a instalação de treinamento tivesse cercas de arame e não muros de alvenaria como a original. O treinamento do 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais com os helicópteros Black Hawk, numa versão hoje conhecida como Silent Hawk ou MHX, modificada para acrescentar características de furtividade, ocorreu em 13 instalações. Na Área 51, Nevada, na Estação de Armas Navais China Lake,
na Califórnia, e no campo de provas Yuma, no Arizona. No final de abril, Panetta reuniu a equipe de analistas e perguntou a cada um deles quais eram as chances de passar a ser realmente Bin Laden. As opiniões variavam entre 40% e 95%. Panetta convidou analistas do Centro Nacional de Contra-Terrorismo para criticar a análise da CIA. A confiança deles na inteligência da agência variou de 40% a 60%. O diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, Michael Leiter, disse que seria preferível esperar por uma confirmação positiva da identidade de Bin Laden. No entanto, quanto mais o tempo passava, maior o risco de ocorrer um vazamento. Apesar de Panetta levar em conta as dúvidas dos analistas, ele tinha certeza de que a inteligência que tinha conseguido era melhor do que qualquer coisa que a CIA tinha reunido sobre Bin Laden desde Tora Bora em 2001. No final da tarde de 28 de abril de 2011, Panetta e o restante da equipe de segurança nacional se reuniram com o presidente. Nas próximas noites, quase não haveria luar sobre Abbottabad, configurando a situação ideal para um ataque. Depois disso, passaria mais um mês até que a lua entrasse novamente na fase mais escura. Depois das 19 horas, Obama adiou a reunião e disse que iria dormir pensando na operação. Quando se reuniram novamente e apresentaram os planos, os conselheiros militares do presidente se dividiram. Alguns apoiavam um ataque de forças de operações especiais, outros um ataque aéreo. Outros ainda achavam melhor adiar tudo até que tivessem uma confirmação positiva. Robert Gates, secretário de Defesa, lembrou da Operação Eagle Claw de 1980 que visava resgatar os reféns americanos em Teherã e resultou numa catástrofe operacional. Ele alertou que na ocasião os militares também disseram que era uma boa ideia. Gates e o general James Cartwright, vice-presidente do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Americanas, eram a favor de um ataque aéreo com os bombardeios B-2 Spirit. No entanto, a Força Aérea Americana calculou que seriam necessárias 32 bombas de 2.000 libras cada uma para penetrar 10 metros abaixo do solo e garantir que um possível bunker fosse também destruído. Isso totalizava cerca de 29 toneladas de explosivo, o que seria equivalente a causar um terremoto em um bairro. Obama desistiu dessa opção e instruiu o almirante William McRaven, comandante do JSOC, a prosseguir com a opção de um ataque de operações especiais. Como se tratava de uma operação em território paquistanês, o presidente temia que se um dos helicópteros caísse e a equipe tivesse que combater, ou pior, se fosse capturada, os Estados Unidos teriam um sério problema diplomático. Assim, Obama pediu que fossem acrescentados mais helicópteros por segurança. McRaven orientou seu pessoal a incluir 2 Chinooks como backup, e essa decisão acabou por revelar-se providencial. 2 membros do SBS britânicos, o Serviço Especial de Barcos, um capitão e um major, teriam participado da fase final do planejamento, contribuindo nos ajustes e refinamentos finais. Sua participação seria devido à grande experiência das forças especiais britânicas em guerra urbana e operações de vigilância e ataque a prédios fortificados. Até 2011, o SAS e o SBS britânico haviam realizado mais de 2.000 ataques a fortalezas da Al-Qaeda e do Talibã no Iraque e no Afeganistão, muitos em estreita cooperação com as tropas americanas. Na madrugada de 2 de maio de 2011, a operação foi desencadeada. Foram empregados 2 helicópteros Silent Hawk MH-X, os já mencionados Black Hawks modificados, e 2 Chinook MH-47. As equipes que realizaram o ataque eram compostas por 23 SEALs, fora os operadores reservas que estavam embarcados no Chinook, um tradutor que falava línguas e dialetos paquistaneses e Cairo, um cão pastor malinois que seria empregado no caso de enfrentarem dificuldades para encontrar Bin Laden dentro da casa. O plano era muito simples. Partindo de Jalalabad, no Afeganistão, os 2 Silent Hawks com as equipes principais seguiriam diretamente a Abbottabad, a cerca de 250 km de distância. Seriam seguidos, 45 minutos depois, por 2 MH-47 Chinook com equipes e combustível de reserva. Os MH-X não tinham autonomia para ir e voltar, portanto, estabeleceram um FARP, ou
ponto de reabastecimento aéreo avançado, cerca de 48 quilômetros ao norte de Abbottabad. Os Chinook permaneceriam no FARP em prontidão para a operação de reabastecimento e para qualquer eventualidade. Ao fim da missão no complexo, os Silent Hawks seguiriam ao FARP, reabasteceriam e de lá todas as aeronaves retornariam a Jalalabad. De acordo com o plano, o Hawk 1 iria pairar sobre o quintal e os 12 SEALs desceriam através de cordas. O Hawk 2 voaria para o canto nordeste do complexo e deixaria o tradutor, o cão Cairo e 4 SEALs que controlariam o perímetro do edifício. A seguir, iriam pairar sobre a casa e o líder da equipe, além de 6 SEALs restantes, desceriam no telhado. A função do tradutor era manter vizinhos curiosos à distância. Ele agia como se fosse um policial paquistanês à paisana. Se necessário, os 4 SEALs e o cão podiam ajudar de forma mais incisiva. Se fosse difícil encontrar Bin Laden, o cão seria enviado para dentro da casa em busca de paredes falsas ou portas ocultas. A operação prosseguiu e a velha máxima de que o planejamento dura até o início do combate se fez presente. Ao chegar, o Hawk 1 teve problemas de sustentação e caiu dentro do complexo. Com isso, o Hawk 2, ao invés de deixar os SEALs no telhado da casa, pousou do outro lado da rua. Nos Estados Unidos, além de Barack Obama, a operação foi monitorada pelo vice-presidente Joe Biden, pelo secretário de Defesa Robert Gates, pela secretária de Estado Hillary Clinton e por Leon Panetta, além de diversos, claro, outros funcionários do governo. Eles teriam assistido à operação em tempo real pelo feed de vídeo transmitido por um drone. Ao contrário do que é mostrado em alguns filmes do contexto, além de relatos, os SEALs não estariam usando câmeras de capacete. Após a queda do helicóptero e em uma linha segura de teleconferência de vídeo, Panetta mantinha contato com McRaven, que buscava entender o que estaria acontecendo após aquela queda. O almirante teria respondido friamente que ninguém estava ferido e que a missão seria cumprida e que ele estava enviando um helicóptero de reserva conforme o planejado. E mesmo com o incidente, o restante do planejamento foi mantido. O plano backup funcionou e o Chinook 1 chegou 10 minutos depois do acidente. Os SEALs invadiram a casa e, além de Bin Laden, mataram Khalid, o seu filho, Abud Ahmed e Abhar al-Kuwaiti, os irmãos mensageiros, além de Bushra, a esposa de Abrar. Além disso, também apreenderam computadores, câmeras, CDs, DVDs e pendrives. Terminada a ação na fortaleza, as equipes passaram a embarcar o pessoal e as apreensões. Enquanto isso, os operadores de minigun do Chinook 1 vigiavam a área. Vizinhos curiosos começaram a se aglomerar ao redor do complexo. Eram contidos pelo tradutor e pelos SEALs que vigiavam o perímetro. Mas mesmo assim, a situação ficou cada vez mais tensa. Não era um ambiente normal. Não estavam em guerra com o Paquistão. E não havia ali inimigos além de Bin Laden. Se alguém atirasse neles, até mesmo devolvesse o fogo, seria complicado. Aqui, as regras de engajamento eram bem diferentes do que seria, por exemplo, o Afeganistão. A operação do complexo, da chegada à partida, durou cerca de 38 minutos. A viagem de volta a Jalalabad levaria por volta de 90 minutos, um pouco mais para o MHX que rumou para a FARP. Segundo o relato de Doug Anglin, o piloto do Chinook 1, no caminho de volta ele foi engajado 3 vezes por um F-16 paquistanês. Ele diz que essa possibilidade já havia sido prevista e, embora ele não estivesse dando muitos detalhes, ficou implícito que ele se evadiu do caça por meio de recursos de guerra eletrônica. De volta a Jalalabad, a equipe e o saco contendo o corpo de Bin Laden voaram num Hércules C-130 para a base aérea de Bagram, no Afeganistão, onde ele foi pesado, fotografado e um médico coletou material para exames de DNA. De Bagram, um V-22 Osprey dos Marines o levou ao USS Carl Vinson. Sem nações que quisessem sepultar o cadáver, Bin Laden foi velado segundo as tradições muçulmanas e sepultado no Mar Arábico ao ser lançado de um helicóptero envolto em toalhas brancas. A morte de Osama Bin Laden levantou suspeitas, isso porque muitos não acreditavam que o episódio realmente tivesse acontecido. Organizações como a Irmandade Muçulmana e alguns jornais chegaram a divulgar teorias conspiratórias dizendo que a operação teria sido mentirosa. Contudo, o mistério só foi confirmado dias depois,
quando a própria Al-Qaeda divulgou uma nota de luto confirmando o assassinato do líder e prometendo vingança. Terminada a operação, muitas dúvidas ainda pairam no ar. Não há detalhes oficiais disponíveis sobre todos os recursos empregados nessa operação, mas, considerando a sua importância para os Estados Unidos, podem ser feitas algumas suposições. Algumas perguntas nunca foram realmente respondidas. Por exemplo, como os helicópteros conseguiram fugir da rede de defesa aérea paquistanesa? Ou como eles enganaram os radares? Uma hipótese muito forte é de que os americanos teriam trabalhado com o apoio do Paquistão, total ou parcial. Nessa suposição, as equipes teriam tido algum certo grau de liberdade para operar. É muito possível que a inteligência do Paquistão soubesse da presença de Bin Laden em Abbottabad e suspeitava-se mesmo que ele contava com algum grau de apoio do governo paquistanês. Conforme alguns relatos, o presidente Barack Obama havia optado por não trabalhar justamente com os paquistaneses e nem sequer informá-los, temendo que Bin Laden fosse alertado e escapasse. Se os Estados Unidos não tiveram apoio paquistanês, é difícil crer que a operação fosse tão simples quanto apenas 2 helicópteros carregados de SEALs cruzando o território paquistanês em voo baixo sem nenhum outro tipo de apoio. Portanto, a próxima hipótese necessariamente passa pelo emprego de uma ampla rede de recursos de suporte à operação, desde o jameamento de radares até aeronaves de prontidão para apoio às equipes em terra. Partindo dessa premissa, não é incorreto supor que, além dos helicópteros, haviam outras aeronaves podendo ter atuado nessa operação. Com base nos prováveis requisitos para uma missão como essa, e sabendo da tecnologia à disposição dos Estados Unidos, aeronaves com capacidade de coleta de inteligência através de interceptação de sinais de comunicação e inteligência eletrônica podem ter sido empregadas, além de possivelmente aeronaves de guerra eletrônica com capacidade de interferência direta nos sistemas paquistaneses. Na época, haviam também 2 porta-aviões americanos no Mar Arábico, o USS Carl Vinson, para onde o corpo do Bin Laden foi levado, e o USS Enterprise, ambos os porta-aviões com aeronaves capazes de suprimir defesas aéreas. Para todos os efeitos, os americanos lançaram um ataque a um alvo situado num estado soberano, levando em conta que a Força Aérea Paquistanesa opera em estado de prontidão permanente devido às tensões com a Índia. É de se supor que eles planejaram a possibilidade de ações defensivas paquistanesas contra os helicópteros. Não parece crível que os Estados Unidos lançassem uma operação desse porte contra o seu inimigo número 1 naquele momento, arriscando perder a missão pela eventualidade de uma ação defensiva do próprio Paquistão contra os helicópteros isolados. Portanto, é possível sim crer que aeronaves de reconhecimento e alerta antecipado podem ter operados junto com os jatos de combate para qualquer eventualidade. Há relatos de que os americanos teriam bloqueado as comunicações na área alvo antes do ataque, derrubando sistemas eletrônicos e telefones celulares. Essa missão poderia ser realizada por qualquer aeronave embarcada nos porta-aviões. Na falta de evidências, ao contrário, essa hipótese continua plausível até hoje e não pode ser totalmente descartada. A operação foi transmitida em tempo real à Casa Branca e à sede da CIA. Assim, uma aeronave, possivelmente com capacidade de transmissão de vídeo, pode ter sido empregada. Com todos esses recursos aéreos operando, pode-se supor a necessidade de implementar um sistema de gerenciamento de espaço aéreo, link de dados e comunicação segura entre as forças de terra, mar e ar. Numa operação dessa magnitude, portanto, contra o seu maior inimigo até então, é plausível esperar que os americanos tivessem à mão um plano B ou até mesmo um plano C. Portanto, uma quantidade significativa de recursos deve ter sido mantida de prontidão para eventuais falhas ou mudanças de planos de última hora. O fato é que até o momento nenhum documento confidencial ainda foi liberado a público e muitas dessas dúvidas ainda permanecerão sem respostas. E se você quer continuar a se aprofundar cada vez mais dentro do assunto que nós trouxemos hoje, fica aqui algumas sugestões de livros para você que também estão na descrição deste vídeo. E se você se interessar, compartilhe com seus amigos, permita que eles tenham acesso a materiais de qualidade como este também. Fica aqui desde já o nosso agradecimento por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.